Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que a paz do Senhor esteja com você, em seu coração, sua vida pessoal, com a sua família, com a sua comunidade, com toda a nossa igreja. Nós queremos neste momento refletir um pouco sobre o Evangelho deste domingo, 19º do tempo comum, em que Jesus nos mostra que está presente na nossa vida e que nele nós podemos confiar. É, portanto, uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança no Senhor que caminha conosco. O Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Eis o Evangelho. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e a aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali, sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhavam sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo. Ele disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a mensagem deste dia é muito bonita e profunda para nós, porque nos ajuda a fortalecer a nossa fé no Senhor que caminha ao nosso lado. Diz o texto que a barca em que os discípulos estavam era agitada, porque o vento era contrário. Essa é uma realidade na igreja primitiva e que vai aparecendo também ao longo de toda a história da igreja. A igreja nunca enfrentou facilidade o tempo todo para anunciar o Evangelho. Sempre encontrou ventos contrários ao anúncio da boa notícia. Isso acontece com a igreja como todo ao longo da história, com cada pessoa que decide seguir a Jesus. Os ventos nem sempre são favoráveis. São muitas as questões que aparecem para atrapalhar a caminhada. E o mar aí, ele sempre evoca a presença do mal, a presença da dificuldade, dos desafios que os cristãos e a igreja enfrenta na sua caminhada. Mas o mal, ele não é mais forte do que Deus. E aí então nós vemos no Evangelho que Jesus, ele caminha sobre o mar. Então, ele caminha sobre a dificuldade, sobre o mal, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que possa atrapalhar os seus filhos e filhas, sobre tudo aquilo que possa atrapalhar a caminhada do seu povo. E os discípulos, ao verem Jesus caminhando sobre a água, eles pensaram: isso aí deve ser um fantasma,
como que vamos fazer agora? E aí tiveram medo. Diante dos fantasmas da nossa vida, de fato nós temos medo, como seres humanos, né? E muitos são os fantasmas da nossa vida. Então os discípulos, na sua fraqueza, na sua pequenez, na sua falta de fé, não conseguiram perceber que Jesus é quem estava caminhando em direção a eles. Mas Jesus logo os acalma dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Olha só a palavra de Jesus: coragem, sou eu, não tenhais medo. E os discípulos então, a princípio, acalmaram o coração. E já não era mais o fantasma que eles estavam pensando, mas era o próprio Jesus que estava caminhando na direção deles. Então Jesus é aquele que nos dá coragem, nos dá força em nossa caminhada. E aí Pedro, ele querendo provar mesmo se era Jesus ou não, falou: Senhor, se és tu, manda-me ir até vós. Pedro queria uma prova, um sinal de que de fato era Jesus que estava ali presente. E Jesus permitiu: venha Pedro, venha até mim. Pedro então começa a caminhar sobre a água, mas no meio do caminho ele começa a ter medo, ele fraqueja na fé, Então mesmo Jesus falando: venha, Pedro não teve total confiança. E aí quando está afundando, ele grita por socorro: Senhor, salva-me. E aí Jesus, ele estende a mão a Pedro, segura na mão de Pedro e repreende: homem fraco na fé, por que duvidaste? Não te disse que era eu que estava aqui? Por que você duvidou? E aí então Jesus fala dessa falta de fé que aconteceu com Pedro, com os discípulos, e muitas vezes acontece com cada um de nós. Nem sempre a nossa fé é tão firme a ponto de nos arriscar nas dificuldades da vida, nos desafios que precisamos enfrentar, nas lutas do dia a dia. Nos vem a dúvida, vem a insegurança, vem os medos, né? E é isso que aconteceu com Pedro. Mas mesmo assim, Jesus, ele não deixa Pedro de lado. Ele repreende, mas ele segura na mão de Pedro, porque sabe que Pedro é o filho amado, que Pedro, mesmo na sua fraqueza, ele quer seguir o Mestre. Então, a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, nunca nos deixa perecer. Nunca nos deixa perecer. Deus é o Deus de bondade, é o Deus que está ao nosso lado, mesmo nas nossas fraquezas. Então, o Evangelho deste domingo nos leva a pensar nisso, que nas tempestades da vida nós podemos sempre confiar no Senhor, apesar das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos problemas que temos que enfrentar, dos desafios que existem na nossa vida. Que a vida nunca é um mar de rosas, nunca as coisas estão todas no lugar, nunca nós estamos completamente satisfeitos. Então sempre existe a falta de alguma coisa diante da caminhada da vida, diante da nossa existência. E aí nesse meio então nós somos convidados a confiar sempre no Senhor. E neste domingo em que a igreja celebra a vocação da família, Jesus está presente nas famílias, e as famílias que enfrentam os seus desafios é convidada a confiar. Então, nos problemas da família, nos desafios, nas dificuldades, nas lutas do dia a dia, nunca pense assim: nós estamos sozinhos. Deus está presente na vida da família. E aí cabe à família, primeiramente, confiar, viver unida, um ajudar o outro, um fortalecer o outro, porque a graça de Deus nunca vai faltar. Então confie porque Deus está junto, Deus caminha ao nosso lado.
Que Deus abençoe todas as famílias, fortaleça na fé e na esperança. E que a mensagem deste domingo, 19º do tempo comum, possa fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, possa nos fazer confiar a cada dia diante das tempestades, dos perigos, dos fantasmas, dos medos que rondam a nossa vida. Jesus caminha sobre tudo isso e Ele estende a mão e diz a cada uma de nós, às nossas famílias, a toda a nossa igreja: coragem, não tenhais medo, eu estou com vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.